no Evangelho segundo João, um texto muito especial, é o primeiro sinal de Jesus neste Evangelho. E conforme eu já disse na introdução, no Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais. E o sinal é aquilo que aponta para algo além de si próprio. Porque quando você lê os evangelhos sinóticos, é claro que os milagres ali descritos também apontam para algo. Mas não há essa intencionalidade tão explícita como tem no Evangelho de João. O Evangelho de João, né, à medida que vão acontecendo os milagres, ele vai se manifestando no Evangelho. Ó, este sinal, né, foi feito para manifestar a glória dele, enfim. Então, esses sinais, eles apontam para Jesus, para algum aspecto, talvez do ministério, talvez da natureza de quem é o Cristo, de quem é o Messias, de quem é o Senhor. Então esse aqui vai ser o primeiro sinal já conhecido, provavelmente você já ouviu muitas palavras a respeito desse texto, que é quando Jesus ele é convidado para um casamento em Caná da Galileia e o vinho tinha terminado. Os casamentos naquela época não é como os nossos casamentos de hoje em dia, que tem uma cerimônia aí de 1 hora ou 2 e depois uma festinha aí de mais umas 2, 3 horas. O casamento lá às vezes durava uma semana, 3, 4, 5 dias. É esse o contexto do casamento, na Galileia. É esse o contexto do qual Jesus foi convidado e foi participar, né? Então nós vamos ler aqui, tentar contextualizar a mensagem e tentar extrair alguma lição para o nosso tempo. É um texto muito precioso, vale a pena você estudar com carinho, vale a pena você ler com algum comentário. Eu tenho usado 2 comentários, do Bruce e do Carson, para falar desses textos. Eu nunca venho sozinho para uma pregação, é o que eu digo, né? Eu sempre eu venho com os mestres, com aqueles que ensinaram antes de mim e muito mais do que eu também, para não chegar assim cru diante dos irmãos, vim aqui ficar inventando um monte de coisa, enrolando para vocês aí, enganando todo mundo. Não, eu venho junto com os meus mestres, venho junto com os mestres para tentar contextualizar o máximo a mensagem com a ajuda de Deus para trazer uma aplicação útil para nossas vidas. Vamos lá então ler a palavra do Senhor. João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Ore junto comigo, meus irmãos, para que a palavra do Senhor faça o que precisa fazer nessa noite. Senhor, por favor, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a meditar na Tua palavra, que ela tenha fundamento em nossas vidas,
que ela venha abrir os nossos olhos, que ela venha servir de alimento, que ela venha nos transformar, que ela nos leve a amar ainda mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, por favor, um pouco mais do teu santo evangelho, Senhor. Capta a atenção de cada irmão, cada irmã, embora estejamos fisicamente separados, Senhor. Que o Senhor faça espiritualmente aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, que é transformar, captar a nossa atenção, falar aos nossos corações, Senhor, em cada situação particular da vida que cada um tem vivido. Fala hoje, nessa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, meus irmãos, vamos meditar. Deixa a sua Bíblia aberta aí para a gente meditar versículo a versículo. Na semana passada, nós falamos do encontro de Felipe e Natanael com Jesus. Quando Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, nós estudamos este versículo, esse texto. E agora nós estamos falando sobre a transformação da água e vinho num casamento que aconteceu 3 dias depois. Veja lá no versículo 1. 3 dias depois. 3 dias depois do quê? 3 dias depois do embate com Natanael, em que Jesus encontra Natanael, Jesus convence Natanael, Natanael fica embasbacado, com a pessoa de Jesus. Então foram 3 dias depois. Só que o oriental, ele conta diferente, ele conta inclusive o dia do acontecimento. Então ele contou o dia em que encontrou Natanael, depois mais um dia, depois mais outro dia. Então é dessa forma, incluindo o dia do último evento. É assim que era feita a contagem nos tempos bíblicos. Alguns especulam que esses 3 dias do início do ministério de Cristo, do seu primeiro sinal, faz uma referência aos 3 dias depois da sua ressurreição, A contagem dos dias da ressurreição também é assim, Lembra? Sexta, sábado e domingo, 3. Conta 3 dias, embora não tenha passado 24 vezes 3. Alguns fazem esse paralelo, essa referência, porque o Evangelho de João é bastante simbólico nesse sentido. Eu não digo nem que sim, nem que não, mas alguns fazem essa observação. Agora, o que é mais interessante na contagem, e que somente um leitor atento do Evangelho de João poderia perceber, uma leitura contemplativa, é que esse Evangelho ele traz essa referência 3 dias depois, no dia seguinte. Isso mostra que aquilo que está acontecendo está sendo presenciado por aquele que está escrevendo, que é o discípulo amado, que a tradição diz que é o apóstolo João. Nós não sabemos com certeza se é ele, mas a tradição diz que é ele. No Evangelho não vem escrito que eu, João, estou escrevendo, mas a gente supõe, por conta da tradição, que seja o evangelista João. E ele começa a fazer isso desde o capítulo 1, versículo 19, e a contagem vem a partir daí. Então eu vou resumir para você ter uma ideia do que está acontecendo. No primeiro dia, foi enviada uma delegação de Jerusalém até João Batista. No segundo dia, João Batista anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus. No terceiro dia, André e o outro discípulo que não é nomeado, mas que a gente entende que pode ser até o discípulo amado, eles passam uma tarde com Jesus. Lembra? Eles seguem Jesus, Jesus os convida e eles passam, a partir das 16 horas, eles passam um tempo com Jesus. Aí no outro dia, no quarto dia, André apresenta Jesus para Pedro. No quinto dia, Felipe e Natanael conhecem Jesus. Aí você conta mais 3 dias a partir do quinto, O dia que ele conheceu Jesus seria o quinto dia, mais um dia seria o sexto dia. No sétimo dia que Jesus vem e faz este primeiro sinal. Então, o primeiro sinal no Evangelho de João se dá 7 dias depois em que aquela delegação havia sido enviada de Jerusalém
para interrogar João Batista, 7 dias depois do momento em que o evangelista começa a registrar os dias em que os fatos estão acontecendo. Isso é bastante interessante, isso é bastante meticuloso, porque a gente sabe que em 7 dias o mundo foi criado. Em 7 dias nós temos o relato da criação no Gênesis. Então, muito possivelmente, esses 7 dias indicam o relato de uma nova criação, de uma nova história a partir da vinda do Messias à Terra. Isso é muito legal, porque se no primeiro momento nós tivemos a criação, com Jesus nós temos o primogênito de uma nova criação. Então isso é muito bacana, isso aponta Jesus realmente como aquele que gera uma nova criação. Isso é muito bonito, isso é muito salutar. Numa leitura rápida do Evangelho de João, a gente não consegue captar isso. É mais numa leitura meditativa, numa leitura contemplativa. E o texto diz que Jesus estava num casamento, um casamento em Caná da Galileia. A presença de Jesus em um casamento, os comentaristas dizem que mostra a aprovação de Jesus em relação à instituição casamento, porque nós temos tanto na criação, a criação ela começa basicamente com a união de Adão e Eva, nossos pais, começa com o casamento. Muitas vezes a relação entre Deus e Israel é descrita no Antigo Testamento como um casamento, embora Israel muitas vezes se comportasse como uma mulher adúltera, e nós temos também no Novo Testamento a comparação da relação do Senhor com a igreja como um casamento também. Então a instituição casamento é uma instituição sacrossanta do Evangelho, é uma instituição sacrossanta da palavra de Deus, é uma instituição imbuída de significados, imbuída de determinações da parte do Senhor e cuja presença de Jesus acaba santificando também. Na verdade, Jesus ele santifica a encarnação de Cristo santifica todas as fases da vida humana, santifica a infância, santifica a juventude, a adolescência, quando ele vai lá no templo, santifica o trabalho, porque ele mesmo é um carpinteiro, enfim, santifica o casamento pela presença dele naquele lugar, porque a presença de Jesus santifica todas as coisas, daí a importância da instituição casamento que recebe a presença de Jesus. A gente sempre ouve muito essa palavra, mesmo em casamentos ou em reuniões de casais, sempre se fala de Jesus, Jesus que dá o sabor para o casamento, se o casamento está meio assim sem gosto, só com água, ele vem e joga vinho no casamento, tem essas analogias todas, né? Para animar os irmãos, para animar os casais. Enfim, mas tudo isso para mostrar a importância da instituição casamento na palavra do Senhor diante de Jesus. Pois bem, e nesse versículo 1 também é mencionado, diz que ali estava presente a mãe de Jesus. A mãe de Jesus, todo mundo sabe que o nome da mãe de Jesus é Maria, mas o nome de Maria não é mencionado nesse evangelho. Talvez para que não fosse confundido com outras Marias que são mencionadas, mas talvez pelo fato desse evangelho, tudo isso aqui é talvez porque isso não está registrado em cartório nenhum, são suposições. Esse evangelho ele não traz uma descrição do nascimento de Jesus, ele não descreve o batismo de Jesus. Então, muito possivelmente está pressuposto que os leitores já conheciam essas histórias, inclusive sabendo que Maria é o nome da mãe de Jesus. Não é mencionado aqui o nome de Maria. Maria ela aparece nesse evangelho, nessa passagem, e diretamente ela aparece no final, quando Jesus entrega os cuidados dela para o discípulo amado. Se eu não estiver equivocado, são somente nessas 2 vezes que ela é mencionada nesse evangelho. Pois bem, lá no versículo 3, no versículo 2, diz que Jesus foi convidado com os seus discípulos para esse casamento. Até aqui nós não tivemos menção aos 12 discípulos. E esse evangelho, se eu não estiver enganado, ele também não tem uma descrição da chamada de todos os discípulos. Então aqui
Possivelmente não estão todos os 12 apóstolos ainda nessa festa de casamento, mas aqueles que foram mencionados, que é o discípulo sem nome lá, o André, o Pedro, Natanael, Filipe. Provavelmente são esses 5, mencionei 5 aqui que estão presentes nesta festa de casamento. E aí no versículo 3 diz, tendo acabado o vinho. Acabou o vinho, e agora acabou o vinho, o que nós vamos fazer? E a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Com base nesse versículo, alguns especulam que o casamento talvez fosse de alguém próximo, talvez fosse de um família, um amigo próximo, e talvez Maria fosse uma das pessoas encarregadas ali da organização da festa. Enfim, isso é uma especulação. Nós não temos certeza em relação a isso. Ou então, porque assim, quando dá ruim, não é assim de cara todo mundo fica sabendo nos bastidores, né? Nos bastidores. E olha lá, ó, acabou o vinho, não tem mais o que servir. Então, eu acredito que não foi alguém lá desesperado gritar, acabou o vinho. Foi algo que aconteceu nos bastidores, tanto que os convidados nem perceberam que o vinho tinha acabado, quando a gente lê a história toda, né, todo o relato. Mas Maria sabia, por isso talvez ela tivesse alguma responsabilidade aqui. E é interessante que ela vai procurar Jesus e os seus discípulos para falar. E aí, o que a gente tem que perguntar aqui? Por que ela vai falar isso para Jesus? Então imagine se você é um convidado para uma festa. Você é convidado, você não é responsável por nada ali. E de repente alguém chega para você e fala, ó, acabou o vinho. E eu com isso, né? O que eu tenho a ver? Eu sou convidado aqui na festa. Eu bebo água então, bebo refrigerante se acabou o vinho. Então por que falar isso para você? Por que Maria falou isso para Cristo? E aqui nós especulamos, porque Maria, aqui não sem chance de achar que Jesus tinha alguma coisa a ver com a festa, com a organização da festa. Ele é convidado. Mas quando Maria fala para Jesus, nós desconfiamos que Maria já sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa nessa situação. Então ela já tem uma ideia daquilo que Jesus pode fazer. Veja que nesse texto, José não é mencionado nesse evangelho. José não é mencionado, o pai de Jesus. Então, possivelmente, Maria aqui já está viúva. A tradição diz que Maria ficou viúva relativamente cedo, né? A tradição diz que a diferença de idade entre José e Maria era muito grande. Às vezes a gente vê o filme de 2 jovenzinhos ali se casando, José e Maria, a tradição não concorda com isso. Para a tradição, José era um homem muito mais velho que Maria quando se casou com ela. E ela acabou ficando viúva. Talvez seja isso daí mesmo, porque uma mulher viúva, naquele tempo, ela dependia também muito do seu primogênito, do seu filho mais velho, ou do seu único filho, como preferem os católicos, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o fato é que ela se dirige ao seu filho na expectativa de que ele poderia fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. Ele está aqui como convidado, mas ele está aqui para fazer alguma coisa aqui. E aí, vem um dos versículos mais embaraçosos assim, do Evangelho. Um versículo muito embaraçoso que suscita muitas dúvidas de tradução, de como traduzir. Lá no versículo 4 diz assim, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí, a interpretação desse versículo são várias. Alguns dizem que isso aqui que Jesus diz foi ríspido. Foi muito ríspido com a mãe dele. Que coisa feia, para que falar assim com a mãe? Mas Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Então, não é chegada a minha hora. E alguns vão interpretar a tradução para essa palavra mulher, que Jesus diz assim como algo em torno assim de tipo, milady, senhora, o que tenho eu contigo? Algo respeitoso,
A maior parte vai nesse sentido, que não é aquele desprezo. Porque o protestante gosta de falar que é desprezo, porque como ele não venera Maria, fala, gente, até o Jesus desprezou Maria, eu vou desprezar também. Ele que era filho desprezou, mas mesmo os intérpretes protestantes dizem que não foi com esse tom de desrespeito. Mas ainda assim, não dá pra gente ter eles não chegam a uma solução definitiva para esse texto aqui. E tem uma outra dificuldade também. A gente não sabe a tonalidade com que foi dito. Porque, eu sei, entre nós a gente não brinca assim? Às vezes o marido fala com a esposa, o que tem a ver com isso aí, meu? Né? Um filho não fala isso pra mãe? Sei lá, atrasa a janta. Mas o que tem a ver com esse negócio aí? Às vezes você fala, não é uma tiração de sarro isso daí. Porque a gente vê a letra que está escrita, mas a gente não sabe com que espírito a expressão foi dita. Então, o tempo todo a gente está falando dessas coisas uns com os outros, zoando uns com os outros. Isso não tem nada a ver comigo, não. Sai com você, sai fora, né? Pai fala isso com o filho, filho fala isso com o pai. É normal isso. Então, talvez pudesse até ser uma expressão assim. A Maria foi lá, acabou o vinho. E aí Jesus, o que eu tenho a ver com isso, mulher? Talvez possa ter sido isso também, né? Mas a gente não pode achar que essas coisas não estão imbuídas de certo significado. Por quê? Porque Jesus, ele disse aqui, ainda não é chegada a minha hora. Então, o que é interessante, que às vezes Jesus, ele atribui significados a determinadas coisas que ele diz, que nem o seu interlocutor está pensando, como ele fez com a mulher samaritana mesmo. Né? Ele falou assim, quem beber da água que eu tenho para trazendo jamais terá sede. A mulher achando que ele está falando de água. Eu quero essa água, me falam dessa água. Ele não está falando mais da água física. Então aqui é a mesma coisa. Jesus ele já está atribuindo... Porque veja bem, raciocine comigo. Maria pediu vinho. Jesus disse, mulher, não é chegada a minha hora. Quando ele diz essa questão de não é chegada a minha hora... Quando a hora é chegada, neste evangelho, fala agora chegou a hora dele ser glorificado, é a morte dele. Então Jesus está falando aqui, não chegou a hora de eu derramar o meu sangue. Então faz a conexão comigo, ela pediu vinho, Jesus falou, não é chegada a minha hora. Não sei, você consegue perceber a conexão do vinho com o sangue derramado? Me parece que já começa aqui essa questão. Então Jesus faz essa conexão que muito provavelmente... a própria Maria não percebe. E o que é interessante também, que isso pode ser um cumprimento de passagens messiânicas do Antigo Testamento. Eu não vou ler, mas eu vou deixar duas passagens aqui. Jeremias 31:12 e Oséias 14:7, que são interpretadas como passagens messiânicas, diz que na era messiânica haveria vinho à vontade. Haveria vinho à vontade para as pessoas, porque era tempo de celebração. E Jesus está ali presente. A água acabou. O vinho acabou, só temos água. Mas as passagens dizem que na era messiânica o vinho fluiria à vontade. Isso pode ser uma conexão com o que vai acontecer agora, porque o vinho iria fluir à vontade a partir do sinal feito por Cristo, cuja hora ainda não tinha chegado, cujo vinho poderia estar apontando para a sua glorificação, que era o derramamento do seu sangue. Então, olha a riqueza, né? A riqueza simbólica desse Evangelho segundo João. Aí você vai para o versículo 5. No versículo 5 diz assim, ela então falou aos serventes. Veja, se ela falou aos serventes, possivelmente ela realmente estava numa posição de organização. Quem é que é só convidado para uma festa e vai ficar, né, dando ordem para os serventes, para os garçons, enfim, se não for alguém, né, imbuído de alguma responsabilidade. Então é razoável achar que Maria tivesse algum papel aqui. Ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E aqui uma expressão de fé de Maria, que lembra... porque ela recebeu uma resposta meio atravessada, seja de brincadeira, seja... uma resposta meio atravessada.
lembra muito aquela passagem em que uma mulher pede milagre para Jesus e Jesus diz: não, não vim para vocês, não, eu vim para o povo judeu, não vim para os gentios, etc. Então, Jesus ele colocou uma dificuldade específica aqui no pedido de Maria, mas Maria, a mãe dele, tinha fé que ele iria fazer alguma coisa. Eu já falei a necessidade, eu já disse o que precisa. E mesmo ele tendo dado uma resposta atravessada, ela tinha fé de que ele iria fazer alguma coisa. Então ela disse para os serventes: ele vai fazer alguma coisa, ó, o que ele mandar vocês fazerem, o que ele mandar vocês fazerem, vocês façam. Porque essa é a fé dos santos. Esta é a fé dos cristãos. É a fé de que se você coloca algo diante do Senhor, Ele irá fazer algo. É a fé de que se nós oramos, né? Nós oramos na certeza de que nós estamos sendo ouvidos. Se nós oramos com fé, alguma coisa Ele irá fazer. E é esse exemplo que Maria, né, essa mulher esplêndida, nos dá aqui. Embora ela enquanto mãe, tenha recebido uma palavra atravessada, por assim dizer, do filho, mas ainda assim ela tem certeza que ele vai fazer alguma coisa a ponto dela já deixar ali a fita dada, já deixar ordenado. O que ele mandar vocês fazerem, vocês devem fazer. É essa fé que nós temos que imitar também. E aí no versículo 6 diz: estavam ali 6 talhas de pedra. Talhas são vasos grandes, são vasos enormes, tá? Que os judeus, a ideia de ser de pedra é para evitar ao máximo a contaminação da água. O barro não tinha essa propriedade como a pedra tinha em si. Então 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Por que ele tem que explicar isto? Porque este evangelho é voltado para um público gentil. Então ele explica, os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, mais ou menos aí, vamos chutar aí uns 100 litros de água em cada vaso daquele, que os judeus usavam para purificar. E ele menciona o número 6. Então eram 6 vasos grandes em que cabia muita água, que ele lá purificava a mão, purificava algum utensílio, tinha todo aquele ritual de purificação lá para ele começar a comer, participar aí da festinha. E aí Jesus dá uma ordem. Aí, Jesus... aqui os católicos gostam de forçar a barra, né? Eles falam: pede para a mãe que o filho vai fazer, né? Então eles usam esse expediente para falar que Maria é intercessora, etc e tal. Enfim, a nosso ver, forçam um pouco a barra em cima desse texto aqui. Porque a gente tem muitas outras passagens na Bíblia em que alguém fala com Jesus, alguém pede para Jesus fazer alguma coisa, e nem por isso essa turma aí virou aí um super intercessor, uma super intercessora, enfim. Nós não entendemos que esse texto leva a esse tipo de interpretação. De qualquer modo, Jesus honra aí a fé de Maria. No versículo 7, Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Pressupõe que se ele manda encher, é porque já estavam vazias. Nós não sabemos. Enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então eles pegaram aqueles 6 vasos e encheram até a borda. Aí no versículo 8 diz: então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. A interpretação majoritária entende o quê? Que Jesus mandou encher os 6 vasos com água, encheu, transformou a água desses vasos em vinho, e aí falou para eles tirarem a água desse vaso e levar a água já transformada em vinho e levar para o mestre-sala. As interpretações majoritárias são assim, são essas. Mas alguns comentaristas, entre eles Carson, diz que esse tirai agora do versículo 8, tirai agora e levar ao mestre-sala, esse verbo tirai diz respeito a um verbo grego que significa tirar a água do poço. Então, alguns vão entender assim, que a outra interpretação é minoritária, é verdade, mas existe, que Jesus mandou encher de água 6 talhas e tirou a água, mandou tirar água do poço e levar para o mestre-sala.
e que a água que foi transformada em vinho não foi a água dos 6 vasos, mas sim a água que ia tirando do poço, ia sendo servida, era aquela água que ia sendo transformada em vinho, e não a água que estava dentro dos 6 vasos. A interpretação é basicamente, né, o significado simbólico, independentemente da interpretação que se tenha, é o seguinte: que o número 6, que é o número do homem nas Sagradas Escrituras, representa o fim da antiga dispensação, o fim da lei. Está cumprida a antiga aliança, está completo, está fechado. Lembra que nós falamos do 7º dia sendo feito o primeiro sinal? E agora uma nova ordem chegou para substituir a antiga, porque a antiga colocava um ritual de purificação envolvendo vasos e envolvendo água, mas agora aquilo já estava cheio até a borda, já completou, e uma nova fase estava sendo dado início. Se antes era usada a água para purificar, agora algo melhor, ao vinho. O vinho, este sim, símbolo do sangue de Cristo, este sim irá purificar verdadeiramente aqueles que se achegarem a ele para se sentirem purificados, meus irmãos. Então, essa é basicamente a interpretação que se dá do símbolo em si. Então, independentemente se entender que foi aquela água dentro da talha que foi transformada em vinho e servida, ou se foi a água retirada do poço, o fato é que a antiga dispensação chegou à sua borda, ao seu cumprimento, e agora venha a novidade do Evangelho. Se a lei era boa, a água é boa, a lei é boa, o vinho é muito melhor, porque o vinho vem trazer verdadeira alegria, a consumação da alegria na festa do casamento de Deus com o seu povo, que é simbolizado neste casamento que está aqui acontecendo, do qual Jesus foi convidado. Glória a Deus! Ah, se estivéssemos presencialmente ali, eu sei que eu ia escutar uns glória dos irmãos, porque isso realmente é muito bacana, é muito bonito esse entendimento que nós vamos adquirindo aí do Evangelho de João. Isso é muito bonito. E aí, nós vamos lá para o versículo 9, quando diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera. Ele não sabia. O mestre Sala, né, aquele cara que organiza e tal, experimenta, provavelmente ele nem sabia que da crise. Possivelmente ele nem sabia. Mas os serventes sabiam, né? Sabiam os serventes que haviam tirado a água. E aí ele tomou aquele vinho e ele achou, uau, que vinho, meu, vinho maravilhoso. E no versículo 10 ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Por que eles fazem isso? E isso já era um costume que as pessoas estavam acostumadas, era proverbial. Porque assim, depois que o cara já tomou bastante vinho, chega uma hora que ele já não sabe mais distinguir entre o bom e o mau vinho, porque aquilo já começa a fazer um efeito nele, ok? Havia teor alcoólico nesse vinho. O fato não era um teor alcoólico como o nosso vinho de hoje em dia, porque aquele vinho antes ele era misturado com um pouco mais de água do que o vinho dos tempos atuais, né? Os vinhos dos tempos atuais ele tem um teor alcoólico muito forte, mas você não pode achar que não tinha teor alcoólico nenhum. Tanto é porque você tem passagens, por exemplo, Efésios capítulo 4, que o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, antes enchei-vos do Espírito. Porque tem gente que acha que o vinho naquele tempo que era suco de uva. Não era suco de uva, irmão. Eu sei que a gente aprendeu isso nas nossas igrejas pentecostais, a Bíblia de comentário pentecostal fala isso também. Jesus transformou um vinho lá que não tinha teor alcoólico. Não é verdade isso, irmãos, não é verdade. É só você pesquisar a cultura judaica, o fruto da vide, o papel do vinho na cultura judaica, que é forte até o dia de hoje, essa questão cultural. Então, não era um vinho tão forte
como que nós temos hoje aí vendendo aí nas gôndolas dos supermercados, mas também não era um suco de uva. Por isso que ele diz assim, olha, o pessoal coloca primeiro o vinho bom. No começo da festa eles põem o vinho bom. Depois que já passa um tempo, que o pessoal já está com o discernimento mais desacelerado, eles começam a servir vinho ruim pro pessoal. Mas ele chama o noivo e fala assim, olha, mas ele chamou o noivo para dar os parabéns, falou, você guardou o vinho bom até agora, esse vinho é melhor do que o primeiro vinho que você serviu. Isso aqui, qual é a lição simbólica disso? Olha, a lei, ela era boa. A lei, ela era muito boa. Ela foi servida em primeiro lugar. A lei de Moisés, nossa, foi maravilhoso. Deus ditou a lei, tábuas de pedra, libertação do povo, libertação do Egito, os profetas, foi tudo maravilhoso, foi tudo ótimo. Foi o primeiro a servir foi a lei. Mas, né, como diz lá no prólogo do Evangelho de João, né? A lei e os profetas foram até João, mas a graça e a verdade vêm através de Jesus Cristo. O primeiro vinho servido foi bom, mas esse agora é o melhor, porque é a graça e a verdade que vieram através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, que bonito, que maravilhoso, né? Foi bom, a lei foi boa, o mandamento é santo, justo e bom, mas a graça, mas Jesus é o bom vinho, ele é infinitamente melhor e é tirado de uma fonte inesgotável que traz alegria na vida dos homens, na vida das famílias que se reúnem em torno ao nome de Jesus. Jesus, a alegria dos homens. Jesus, aquele cuja presença faz com que aquilo que é bom se torne ainda muito melhor. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, meus irmãos. E com base nisso, no versículo 11, arremata dizendo assim, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, viu? Sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia! Glórias a Deus, irmãos. Olha só que bonito o aspecto simbólico desta passagem para as nossas vidas, meus irmãos. Jesus em um casamento, numa instituição que simboliza a relação do povo com o seu Deus, da igreja com o seu Deus, Jesus ali presente junto com os seus discípulos, não deixa a festa cair, não deixa a festa acabar, porque se acabasse o vinho antes da festa acabar, isso era uma vergonha para a família, seria uma vergonha para a família do noivo, porque é o noivo que tinha que providenciar isso daí naquele tempo, seria uma grande vergonha, mas Jesus não deixa a vergonha acontecer, muito pelo contrário, ele vai lá, transforma a água em vinho e aquela festa continua e tem bom termo, meus irmãos. Assim também como não importa se muitas vezes na história do povo de Deus o vinho acabou, a festa se foi, a tristeza chegou, mas Jesus presente transforma a água em vinho, volta a dar o sabor e a festa volta a acontecer no casamento em que o Cordeiro está presente, meus irmãos. Glória a Deus, né, meus irmãos? Puxa vida, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Rei, esse é o nosso Salvador, meus irmãos. A presença de Jesus transforma todo e qualquer ambiente na presença dele, em nome de Jesus. Então, o que nós aprendemos nesse texto, queridos, é que a glória de Jesus no Evangelho é muito maior e muito superior do que a glória da lei. A lei tinha sua glória, a lei tinha sua glória, foi dada a Moisés, foi escrita em tábuas de pedra, mas agora são escritas em tábuas do coração. Se antes havia abluções de purificações usando água, agora nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Hoje a lei está escrita em nossos corações. Ninguém mais ensinará a seu irmão, vede ali a
aprenda isso, aprenda assado, porque todos serão ensinados pelo seu Deus, porque lá em Ezequiel diz que ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, todos teriam conhecimento do Altíssimo. A lei sim era muito boa, basta ler o Salmo 119, o apóstolo Paulo diz: o mandamento é santo, justo e bom, mas a graça de Deus é muito maior, a glória do Evangelho é muito grande. Hoje de manhã eu dizia na igreja: faça das palavras de Jesus normativa na sua vida. Moisés foi muito bom, Davi foi muito bom, teve o seu tempo, foi legal, Elias, Eliseu, mas hoje Cristo é o nosso mestre. Nós somos evangélicos, nós não somos judeus, nós não somos, enfim, samaritanos, nós somos cristãos, porque nós servimos a Cristo, e Cristo é a novidade de Deus, é o primogênito de toda a criação. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa verdade, o nosso baluarte, Ele é o nosso Senhor, Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se nós guardamos toda a Escritura Sagrada, a lei, os profetas, num lugar especial do nosso coração, o Evangelho tem que ter um lugar ainda mais especial, porque a lei e os profetas foram até João Batista, mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso é maravilhoso. É isso, essa trombeta, é essa mensagem do Cristo que tem que soar, meus irmãos, a grandeza do nosso Senhor, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meus irmãos, agora, se eu puder fazer uma aplicação de sentido mais devocional, menos teológico, para mim já estava bom até aqui, mas uma aplicação de cunho mais devocional é que a presença de Jesus, queridos, a presença de Jesus é a garantia da alegria da festa até o fim. Amém. O vinho tem um símbolo para o judeu. Já tinha um símbolo para os gregos, né? As festas dionisíacas, que eu não acho que tem um paralelo com o povo judeu, um paralelo exato, mas que tem ali algum símbolo de significação. A ideia, né, o fruto da vide, o vinho, tem a sua conotação de alegria. E a vida humana, ela tem momentos alegres. Né, se não estiver passando por uma crise, uma guerra, enfim, uma pandemia, mas mesmo no meio da pandemia, mesmo pessoas que não são cristãs, que não são do Evangelho, as pessoas, aqui consta para mim que foi conexão perdida. Será que sou eu? Não. Aqui vocês estão me ouvindo normal? Tudo ok? Teve um pequeno que caiu durante alguns segundos. Ok, maravilha. Então, todas as pessoas, elas têm momentos de alegria. Quando nasce uma criança, quando comemora um aniversário, uma festa, todo mundo, né, no âmbito da humanidade, todas as culturas, todos os grupos sociais, eles têm rituais de alegria, festas, existe. Mas há algo no âmbito do ser humano que coloca água no vinho, né, por assim dizer, que faz com que a coisa fique triste no final. Alguma coisa no âmbito do humano sempre acontece que leva a alegria ao fracasso. Acontece isso. Na instituição, né? Pensando aqui no casamento. O casamento é uma instituição que é para ser alegre em todas as culturas. Ninguém vou casar para ser muito triste, vou casar para ser muito infeliz. Ninguém faz isso. Né? O cara quer casar para ser feliz e para fazer feliz também. É assim que a gente vive, é assim que a gente se... Deixa eu silenciar aqui. É assim que a gente se movimenta na vida. Ninguém casa, né, para ser infeliz. Mas o que é que faz com que esta felicidade, essa alegria continue? É a presença do Cristo. É a presença de Jesus nas instituições e nos atos humanos que fazem com que a alegria se perpetue, meus irmãos. É a presença de Cristo. Pensando aqui a questão do casamento, a gente vê tanta crise nos casamentos. Eu, como pastor, recebo
tantas notícias e vejo, nem precisa ser eu como pastor, vocês também veem. E o que explica isso? É a falta de Jesus, é a falta de Cristo. Nós chegamos num tempo, meus irmãos, em que a gente precisa falar para os crentes, deixa Jesus viver na sua vida. Chama Jesus para a sua festa. Chama Jesus para o seu casamento. Chama Jesus para a sua juventude. Chama Cristo para viver contigo a sua infância. Porque é Ele que vai trazer a garantia de que a felicidade irá se perpetuar nessa sua juventude, nessa sua infância, nessa sua vida adulta, profissional, no seu casamento. Porque faltou. Quando muitas vezes os planos não saem, obviamente que existem vários fatores aí, naturais, causas estruturais, mas não estamos entrando nisso. Mas é quando a questão depende realmente de nós ou do outro. Quando Jesus, de algum modo, ele deixa de estar presente. Então, as palavras ásperas, as palavras duras, as palavras de julgamento, as agressividades, ameaça. Às vezes, mesmo dentro da casa de um filho de Deus, de um cristão, tem ameaça. Eu vejo tem cara e tem cônjuge gritando aí, berrando, ameaçando o outro cônjuge. Às vezes até chegando às vias de fato. Então, aí o que acontece? A alegria vai embora, não fica. Aí não adianta forçar a barra. Não adianta tentar consertar no braço da carne, do esforço pessoal. E sim chamar Jesus, entra. É criar um ambiente, uma festa da qual o Senhor se sinta convidado e Ele participe. E Ele transforme a água em vinho. Só Ele pode fazer isso. Você convida Jesus para a festa, Ele entra. Hoje até cantou, né? Um louvor assim, né? Convidando Jesus. Você convida Jesus e vem. E pelo amor de Deus, como Maria disse aqui, Maria disse assim para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que ele vos disser. Pelo amor de Deus, assim, a gente, né? Eu falo isso de mim mesmo às vezes com uma caminhada já longa no Evangelho. Às vezes parece que o Senhor, alguém tem que pegar a gente pelo colarinho e falar assim, faça tudo o que ele fizer, que ele mandar. Não se fie na sua própria sabedoria. Rapa, menina, mulher, acorda, se toca, meu. Faça tudo o que ele vos disser, que ele vai transformar essa água em vinho e não demora. Mas não fica nessa. Entendeu? Não, uma coisa que não cabe no Evangelho é a autocomiseração, não cabe no meio do povo de Deus, isso não cabe. Eu fui agredido, eu fui traído, eu fui não sei o que lá. Ok, Jesus também foi. Parabéns, você teve a oportunidade de passar por aquilo que o Senhor passou. E ela diz, e lá no capítulo 2 de Filipenses, diz que nós somos chamados não somente para crer. No final do capítulo 1, não fomos chamados somente para crer, mas para padecer por Cristo também. Ok. Passou, ok. Levanta, bate a poeira, dá a volta por cima, chama Jesus vem para minha festa, Ele vai transformar essa água em vinho, sua vida vai continuar, com alegria daqui para frente, em nome de Jesus. Mas faça como Maria disse aqui, faça tudo o que Ele vos disser. Não se fie na sua própria sabedoria. Eu profetizo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, se você ou você, irmã, continuar com essa agressividade, com essa gritaria, com essa raiva, com esse ódio, com essa revolta aí, não vai funcionar. Eu profetizo aqui, não é por um poder especial não, é porque é a palavra que me autoriza a fazer isso daí. Faça tudo conforme Ele vos disser. Falta amor pela palavra, falta amor pelas escrituras, pelos estudos, falta amor pela oração, pela busca incessante da palavra de Deus, pela conformidade da vida em todos os aspectos. Depois fica aí, por que não deu certo? Por que não sei o quê? Mas não se consagrou. Porque fica aí, porque blá 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 blá. Meu, faça tudo. A Bíblia diz, né? O justo se compraz no seu próprio procedimento. Se não der certo, você fez o melhor.
Se não der certo, quem é que fica cheio de neura, cheio disso, cheio daquilo? Porque não procedeu direito. Não procedeu, errou também. E aí fica com dor na consciência, fica com culpa, fiz com aquilo outro, falta de amor próprio, etc e tal, fica desse jeito aí, né? O que você tem que fazer? Tem que lamentar, como, né? Lamente como Jeremias, lamente, chore, peça perdão, chame Jesus de volta para a festa, Jesus transforma essa água em vinho e ó, a vida continua na presença dele, em nome de Jesus Cristo. Chame Jesus, a presença de Jesus é a garantia de que a festa vai ser alegre até o final. E aí, você tem uma situação como a do apóstolo Paulo, que escreve dentro de uma prisão, sozinho, abandonado pelos amigos, mas se encontra plenamente satisfeito por ter cumprido cabalmente o seu ministério, ter combatido o bom combate, guardado a fé, perseverado até o fim. Irmãos, é assim que eu desejo para a minha vida e para a sua. E para a sua também, queridos, em nome de Jesus. É isso que eu desejo para as nossas vidas, o melhor. O Senhor tem o melhor. Ele vai transformar essa água em vinho, em nome de Jesus Cristo. E a festa vai continuar, não vai acabar. E todos nós estaremos juntos no banquete do Cordeiro, na presença dele, em nome de Jesus Cristo. Mas convida o Senhor. Senhor, vem viver. Será que não é suficiente ainda? Não digo, né, para as crianças, para os jovens aí que ainda talvez queiram quebrar muito a cuca, etc e tal. Mas aí, vamos conversar aí. Você com 35, 40, 45, 50 anos, já não deu para perceber que o seu projeto individual longe de Cristo vai desembocar num malogro? Vai desembocar num malogro, não vai funcionar. Então, chama o Cristo. Cristo, vem fazer parte da minha vida. Você que é crente mesmo. Porque assim, nós aqui, os crentes, você tem o problema do cara que... Você tem aquele cara assim que é o seguinte, que é que nem o filho pródigo. Ele quebra a cara lá fora. É o cara que quebra a cara lá fora. Esse daí... é o espivetado, é o cara que põe o chuto, é o cara que chuta o pau da barraca e vou viver minha vida e vai pro mundão, quebra a cara, volta, o pai perdoa, todo mundo gosta dele. O pior é o cara que fica, é o cara que quebra a cara dentro de casa. Tem gente quebrando a cara dentro de casa. Quebra a cara dentro de casa, porque ele não sai, ele não dá muito sinal, fica ali na dele, pum, quando vê a casa caiu, ele ainda está dentro de casa. É o desviado dentro, tem o desviado fora e o desviado dentro. Esse daqui, o desviado dentro, é mais difícil trabalhar com ele, é mais difícil ser convencido, né? Porque ele é cheio de autojustificação, cheio de autojustificativa, né? O problema é esse filho teu aí que saiu com as prostitutas, né? O problema é ele, eu sempre fui legal, sempre fui certinho. É um problemaço isso, é um problemaço. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, Jesus, vem para minha casa, vem para o meu casamento, Senhor, vem aqui, vem transformar essa água em vinho, tá? A água é boa, mas numa festa o que tem que ter é vinho mesmo, Senhor, por favor. E a presença de Jesus na festa garantirá a alegria até o fim. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, que Jesus possa fazer parte sim das nossas vidas. Atente-se. Quando a gente se converte, quando a gente recebe a alegria do Senhor, é muito bacana. O Espírito Santo vem, você sente aquela alegria, né? O Espírito do Senhor vem e te enche de paz. É por isso que você continua, porque você teve uma experiência de Deus. Você teve uma experiência e você sabe que essa experiência de Deus que você teve, você não vai encontrar mais em lugar nenhum, ainda que você tenha procurado em vários lugares. Você teve a experiência de Deus. Não se conforme em viver menos do que isso, a experiência de Deus. Né? E quando você sentir que a experiência de Deus se for, você tem que fazer como a mulher lá de Cantares. Onde foi o meu amado? Para onde foi o meu amado? Por favor, me diga onde ele está. E vá desesperadamente até ele, ó amado. Eu tenho uma música em espanhol que eu canto aqui, que a André dá risada da minha cara, que eu gosto, ela acha brega. Mas aonde está o meu amado? Por favor, me diga onde está o meu amado. Eu sou do meu amado é meu, eu preciso dele.
Eu tenho essa sede de Cristo, essa sede de Jesus, pelo amor de Deus, né? Esse é o sentido único, é o sentido principal da nossa vida. A sede por Jesus, a sede pela presença de Jesus na nossa vida, irmãos e irmãs, no nosso casamento, na nossa vida, e tudo vai ser maravilhoso, mesmo nas maiores dificuldades. Irmãos, desculpa usar esse termo aqui, mas com Cristo, desculpa usar esse termo pelo momento que nós estamos vivendo, mas com Cristo até o luto é diferente. Até o luto é diferente. Ele nos sustenta pela mão, é incrível, é impressionante. Você às vezes passa pelas mesmas situações, seja antes ou depois, com Cristo é sempre diferente, irmãos, porque a presença de Jesus na festa garante a alegria até o fim, o suprimento até o fim. Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe, que Cristo esteja presente na vossa festa até o fim, na festa do casamento, na festa da sua família, em tudo que você fizer, que Jesus esteja presente sempre, para a glória dele, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém.